Se você vê a solução fora do próprio coração, não se engane por mais tempo. Se não aceita o que é seu, quer muito mais o que não tem. Não aumente o sofrimento, pois seu vazio foi criado pelo rumo errado do seu olhar. Peça a Ele o que desejar. Prepare o coração para escutar. Amor vai falar. Você não é nada sozinho. Com Deus você encontra o caminho. Ele te ama. O amor vai falar. Deus vai lhe abraçar como um filho. É só voltar o olhar pra Ele. Ele te ama. Sempre te amará. Sempre te amará. E agora no nosso programa, um momento muito especial. Ele é sacerdote, 6 anos de sacerdócio, missionário da comunidade eucarística Voz dos Pobres. E a sua palavra, eu tenho certeza, vai tocar muito o seu coração. É com muita alegria que eu quero convidar para estar conosco aqui nesse especial Louvemos o Senhor de Natal, o Padre Serginho. Seja bem-vindo, Padre. Sua bênção. Querido, Deus abençoe, amado. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Estamos juntos. E essa palavra que chega no coração daqueles que estão em casa, certamente é um momento muito especial para conhecer o Cristo que está na manjedoura. Com certeza, estamos vivendo um momento em especial, o mistério da encarnação do Verbo, que para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, tenho certeza que para a vida de todo cristão, e até para quem não é cristão, é um período de renascimento de fé, de renovação de amor. Então você que está em casa, acompanha agora esse momento de pregação tão lindo junto com o Padre Serginho. Vamos rezar. Juntos no amor, você que está nos acompanhando, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos hoje aqui reunidos em coração e em espírito, e também em verdade, para celebrarmos e nos preparar para celebrarmos juntos este dia especial que se aproxima. Celebrar o Natal do Senhor. Não é qualquer Natal que estamos nos preparando, por isso eu queria que você me acompanhasse nessa pequena reflexão para começarmos bem esse momento. Antes de qualquer coisa, queria oferecer esse pequeno anúncio ao coração do Santo Padre, o Papa Francisco, do fundador da comunidade na qual venho, a comunidade eucarística Voz dos Pobres, também por todos os sofredores de rua, e ao coração sacramentado de Deus, também de uma forma especial, pelo teu coração que nos acompanha nesse momento. Trouxe uma palavra de solidariedade, uma palavra profética e ao mesmo tempo profunda, que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração como tocou no meu coração. Se você tem a palavra de Deus, eu te convido a pegar esse exemplo de humildade de Cristo em Filipenses capítulo 2. Tem toda uma narrativa, mas de uma forma especial, capítulo 2, versículo 6 em diante, diz assim: sendo ele, Jesus, de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho
no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra também conhecida como kenosis ou ekenosen. É uma derivação grega que quer dizer esvaziamento, aniquilação, ou ainda mais, Deus que esvaziou-se por completo de si mesmo, assumindo a nossa condição. A condição visível do Deus invisível na minha e na sua vida. Isso é muito profundo, porque o tempo do Natal, o Natal não se resume num dia, e toda essa preparação litúrgica que estamos vivendo, que a igreja nos convida a viver a partir do advento, nos traz ao coração exatamente isso: o Deus que saiu do seu trono, o Deus que largou o seu céu. Deus não se apegou ociosamente à sua condição divina, mas assumiu a condição humana, e assumindo a condição miserável humana, esvaziando-se, mas também assumindo por amor, pelo mistério da encarnação da Virgem, nos mostra o maior exemplo de humildade. O Natal do Senhor, na verdade, é uma solidariedade de Deus para com os homens. É o período em que Deus quis largar o seu trono por amor a você, por amor a mim, por amor à humanidade. Isso é belíssimo, isso é lindo, é muito mais do que ganhar então agora o Natal nessa nova concepção, ou nessa concepção litúrgica, com o mistério teológico da encarnação, nos traz uma nova visão, ou talvez a visão real do Natal do Senhor. Natal que significa nascimento, mas o Natal do Senhor é um momento em que Deus, com solidariedade, assume a nossa pobreza, assume a nossa condição, se encarnando no seio puríssimo da Virgem, se fazendo pobre, se fazendo um de nós, por um motivo, né? Interessante perceber que, como no Natal, e isso é muito bom, é fabuloso ver todo o clima natalino, as luzes se acendendo, as pessoas se encantando com a imagem do presépio, com a imagem do menino Deus, com a Belém de Deus. E é tudo realmente muito belo, muito bonito. Só que tudo isso tem um sentido que vai muito além das fábulas, que vai muito além do ganhar. O mistério do Natal do Senhor traz para mim e para você hoje algo extraordinário. O Senhor, o Verbo que se fez carne, fez com que as luzes se acendessem por um motivo e um único motivo. Deus que se fez pobre, Deus que aniquilou-se, Deus que abandonou o seu céu para vir ao nosso encontro, saiu de si. Deus saiu do seu trono para assumir a nossa condição, por um único motivo, né? A nossa salvação. As luzes se acendem, as árvores de Natal se acendem, tudo fica decorado, tudo bonito, o nosso coração também fica solidário. Talvez nesse tempo é o tempo em que as pessoas mais procuram o outro, mas ao olhar aqui para essa imagem do presépio, esse belíssimo presépio, nós podemos vislumbrar a grande intenção desse tempo. Claro, baseando-se na própria profecia de Isaías, aquele que foi um dos grandes divisores de água na igreja, o pobrezinho de Assis, São Francisco, vislumbrou e teve a vislumbração
do Deus Emanuel, do Deus Goel, do Deus conosco, do Deus presente, do Deus que se encarna. E a gente percebe ali no mistério do Natal, na noite do Natal, desde o dia 25 até o dia da Epifania do Senhor, quando os reis magos lhe oferecem ouro, incenso e mirra. Os 3 atos simbólicos que trazem para o nosso coração algo importante, que deve estar gravado também no seu coração, você que está em casa. Essa kenosis, esse esvaziamento, essa mentalidade do perder para ganhar. Essa mentalidade do sair de si para o encontro de outro já começa pelo ato de Deus, o ato humano de Deus. A aniquilação de Deus já começa pelo mistério da encarnação. E nós percebemos isso quando aqueles reis, os pastores, vindo do deserto, vindo de locais longínquos, segundo a profecia, aquele dia tão esperado, aquela noite venturosa, ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Mirra, ouro e incenso. O ouro traz para nós um significado, evidentemente, creio que muitos saibam, para quem não sabe, esse ouro já vem nos mostrar o sentido do nascimento e do mistério celebrado. O rei, o Messias, nasceu. Aquele que era tão esperado, ele é rei. Ele é rei. O Deus vivo que se encarna de forma, o Deus invisível que se manifesta de forma visível, lhe oferecem ouro porque é o rei. Uma realeza, as luzes se acendem. O incenso, para mostrar algo ainda mais profundo do que a própria realeza, do que a própria majestade. O incenso, mostrando para nós a sua divindade e todo o mistério. É Deus, é um rei, Deus é um homem, Deus é um Deus, homem. E por fim, o grande sentido do nascimento, o grande sentido da encarnação, a mirra. Lhe ofereceram ali então, durante todo o mistério, nós veremos do Natal, a mirra. Daí está o grande significado da noite venturosa do Natal, que estamos nos preparando para viver. O grande significado está também aqui. As luzes se acendem, Deus se compadece da nossa condição humana, pelo motivo, mirra simboliza aqui o seu sofrimento, o sofrimento de Jesus, o Deus que se fez carne, o verbo que se faz carne e se faz de forma perpétua agora, o Senhor que se faz pobre, o Senhor que se faz simples. Ele nasceu, as luzes se acenderam, na noite de Natal as luzes se acendem, por mim, por você, pelo mundo, porque aquele menino Deus nasceu pobre, viveu pobre, e na sua pobreza mostrou toda a riqueza e a beleza do céu, quando se mostrou divino e rei no alto da cruz. É belíssimo perceber como São Francisco de Assis e o próprio profeta Isaías, onde São Francisco se baseou para fazer a imagem belíssima do presépio. É impressionante perceber como as imagens do menino Jesus sempre está com os seus pezinhos, né? Os pés sempre juntinhos e os braços sempre abertos, como quem diz assim: eu nasci, as luzes se acenderam, o céu ficou solidário com a humanidade, porque esse menino nasceu para morrer por você, para morrer por mim, para morrer por nós, para se entregar para toda a humanidade. Ouro, incenso e mirra. Desde o presépio, dificilmente alguém
poderia reconhecer Deus na imagem tão frágil de um menino num presépio. Reconhecer também sua divindade ali, na beleza do presépio. Também o Deus se manifestando de forma sublime no seu maior ato humano de entrega. O Natal do Senhor que se une com a sua Páscoa, com a sua paixão. Ele nasceu por um motivo. A noite venturosa existe por um motivo. É uma noite feliz que acontece por um único motivo. O Senhor nasceu para morrer por mim e por você. Ouro, incenso e mirra. E como se não bastasse, olha o mistério do Natal, hein? Você que está em casa, que está acompanhando esse momento tão especial de hoje. E como se não bastasse, de forma perpétua, pelas mãos sacerdotais, após, por isso que a gente nunca pode se desligar ou desligar o Natal do Senhor, o tempo do Natal do Senhor, do tempo da Quaresma, do tempo da Páscoa, porque um mistério está ligado no outro. O mistério do Advento, o mistério do Natal, o mistério da Quaresma e o mistério da Páscoa estão intimamente ligados, porque a partir de então, o Senhor que se aniquila, já começa a aniquilação pelo Natal, nos ensina a sair também do nosso céu, nos ensina também a sair do nosso egoísmo. Para o cristão agora, o Natal, ele cria um significado ainda mais profundo, pelas mãos sacerdotais, o Santíssimo Sacramento, o Senhor se faz presente na Belém de Deus. As mãos sacerdotais é a grande Belém de Deus hoje. E em cada Santa Missa vivemos também o Natal do Senhor, quando o Senhor nasce no altar. De fato, contemplamos em verdade o próprio mistério da encarnação. O Senhor nasce, as mãos sacerdotais se tornam ali, a Eucaristia se torna ali também. O nascimento é como se fosse o ventre da Virgem, nasce no altar, consagra-se, e todo o mistério da encarnação, todo o mistério da paixão, e todo o mistério da ressurreição e da parousia, da segunda vinda do Senhor, acontece diante dos nossos olhos. O Senhor que nasce, que se aniquila, que tem a solidariedade concreta, nos ensina que o Natal não é tempo de ganhar, mas é tempo de perder. Porque em Jesus eu só posso ganhar perdendo. Que nesse Natal possamos assumir para nós mesmos. Que você possa assumir para a sua vida. Eu também assumi para a minha vida, né? O Verbo se fez carne por um único motivo. Se fez pobre, se fez aos olhos humanos um nada, se aniquilou, se fez em forma de menino, depois cresceu em meio aos homens, né? O amor, a caridade se faz carne. A caridade agora tem uma característica, tem um retrato. A caridade é uma pessoa e tem um nome. Jesus nasce, se encarna, nasce do seio virginal de Maria Santíssima, cresce no meio de nós, morre numa cruz e se aniquila ainda mais no altar. Em cada Santa Missa que participamos, que presenciamos, que vivemos, para que esse mistério se atualize também em nossa vida. Ao comungar o corpo e o sangue do Senhor Jesus, nós também somos convidados no Natal a sair de si mesmo, não somente no dia do Natal, mas em todos os dias da nossa vida. Sair do nosso céu, sair do nosso comodismo. Saia do seu comodismo. Eu devo sair do meu comodismo, ir ao encontro daqueles que sofrem. Se Deus foi capaz de ser tão tremendo a ponto de largar o seu trono para assumir o nosso coração, saiamos também do nosso paraíso particular para ir no paraíso do outro. Celebrar o Natal também é sair do nosso paraíso particular, da nossa Belém particular, da nossa manjedoura particular, para ir na manjedoura do outro, principalmente daqueles que sofrem. Acolha essa graça
hoje no seu coração, né? Como o próprio mistério da igreja diz, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então que o verbo de Deus venha habitar como já habita no nosso coração. Vamos sair de si para ir ao encontro daqueles que realmente precisam. Que o Senhor nos conceda de fato essa graça. Por isso, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O senhor sabe, padre, enquanto o senhor falava, eu fiquei imaginando como é que a gente consegue viver isso aqui no dia a dia. Como olhar Cristo nessa manjedoura, no coração das pessoas, no dia a dia da nossa casa, da nossa família, no que está abandonado, no que perdeu tudo, aqueles que não têm família. Enquanto o senhor falava, me lembrei de muitas vezes em que, no meu ministério, na música, na evangelização, a gente se depara com pessoas que no Natal não tem motivo para sorrir. No Natal não tem motivos para festejar e nem mesmo um presente seria aquilo que eles de fato sonham. Queriam mesmo um abraço, queriam mesmo uma família, queriam mesmo ter de volta um amor verdadeiro. Eu acho que essa reflexão traz para a gente um novo sentido, né? Talvez uma forma mais realista do Natal, né? Às vezes, eu sei que é natural que todo mundo no Natal sinta falta daquele parente, daquela pessoa que de alguma forma se foi, não está mais, porque é um momento que a família se reúne. Isso faz parte também do mistério de toda a festa. Só que o aniversariante, podemos dizer assim, é verdade, né? É Jesus que saiu de si, né? Deus largou o seu céu para assumir o meu e o seu céu. E eu não sou digno disso, não tenho méritos nenhum, mas eu preciso. Que presente que a gente ganhou, né? Na verdade, o aniversariante é que se dá de presente, é totalmente contrário. Mas, padre, tem um presente que a gente vai receber agora. E você que está acompanhando em casa vai realmente, como nós, eu fiquei muito emocionado quando acompanhei esse VT que nós vamos ver agora. E você vai acompanhar um pouco da trajetória dessa linda comunidade e um trabalho lindíssimo que tem tudo a ver com o testemunho que o padre Serginho acabou de dizer. Então, você acompanha agora o VT da comunidade eucarística Voz dos Pobres. Olha que lindo! Você vai ver que Natal a gente vive ao lado de Jesus. Acompanhe conosco. Só na cidade de São Paulo tem perto de 15 mil moradores de rua. Não tem dúvida que é um trabalho necessário, né? Não só do poder público, mas da igreja também, porque a igreja é a herança que Jesus deixou para os pobres, né? Ser a voz dos pobres é a voz de quem não tem voz hoje, né? Então, esse amor, quando se fala se levar para os pobres, levar Jesus para os pobres, é viver uma missa prolongada em nossa vida. A Comunidade Voz dos Pobres é uma associação privada de fiéis da Arquidiocese de São Paulo, né? Que atua aqui na Arquidiocese já há 17 anos, trabalhando junto ao povo de rua, os moradores de rua. O nosso trabalho é bem focado no trabalho pastoral de rua mesmo. Temos casas de acolhimento, mas mais para as emergências, assim, pessoas que não conseguem mais sobreviver nas ruas, então a gente acolhe. Um olhar diferenciado para os pobres. Cuidado realizado por quem ama o próximo e se dedica ao trabalho. A comunidade Voz dos Pobres se iniciou em 1996 e atende moradores de rua. Os que estão em situação de risco são encaminhados para casas de acolhida. No total, são 6 casas que abrigam 22 pessoas. E para falar a verdade, me ajudou muito. E o que o senhor falaria em agradecimento? Que Deus dê bastante saúde, força
para que eles possam continuar com o serviço deles. Não só me ajudando nós que estamos aqui dentro, mas aqueles que estão lá fora. O trabalho é realizado com o apoio de 500 membros, entre leigos celibatários e membros de aliança. Senti o chamado através dos pobres, me encontro com carisma, me encontrei com a minha vocação. Então, na verdade, a alegria é de servir a Deus nos mais pequenos, ser o rosto de Cristo para esses. Então, é ir além, mais que uma caridade, né? No nosso olhar, o que fazemos para os pobres, eles nos veem o quanto nós os amamos, né? Então, tem uma diferença. Contam com doações como providência de Deus. Um trabalho que enxerga como irmão aquele que mora na rua. Mas eu diria assim, uma assistência eclesial, né? Ajudando a se reconhecerem de novo como seres humanos, né? Tentando colocar de novo neles esses valores, né? A autoestima, né? Ver que eles são importantes, que não estão ali igual um saco de lixo, que é um ser humano, é uma pessoa que tem valor, né? Com o lema amar, sofrer, perdoar e continuar, eles se mantêm firmes no trabalho. Esse amar é o primeiro passo. O sofrer por amor, né? O perdoar, porque nós amamos seres humanos que às vezes não dão nada em troca. Perdoar e continuar, né? Continuar caminhando, porque eu penso assim, que Jesus, subindo o Calvário, caiu várias vezes, né? E o que motivou ele continuar foi cada um de nós, né? Ele olhava para cima do Monte do Calvário, lembrava de mim, de você e de todos nós, né? E continuava. Continuar fazendo caridade e levando amor aos que precisam. O que eu espero é sempre isso de Deus, né? Dar a resposta a cada dia ao apelo de cada dia. Lindo demais. Esse mostra mais do que a realização de vários sonhos, mas principalmente a vontade de dar a vida por aqueles que, de fato, perderam a esperança de viver. Eu fiquei muito impressionado, padre, com uma frase Sim. que me chamou a atenção, né? A resposta plena, dar uma resposta plena a cada necessidade, a cada dia. Como é que nasceu isso no seu coração como sacerdote? Como é que é viver essa realidade de missão diária, cotidiana, na comunidade eucarística? O nosso lema já diz tudo, né? Como o nosso fundador, ele colocou muito bem agora, é amar, sofrer, perdoar e continuar, né? Essa concepção de amor. Como é que se dá nisso? Esse continuar, que é a decisão diária, né? Não é uma decisão de momento, de minuto, é uma decisão permanente, de fazer a opção pela opção que Jesus teve por excelência, que é o pobre. Essa é a realidade. A gente não pode tapar o sol com a peneira, eu não posso fazer uma coisa dessa, nem ser hipócrita, e nem fazer apologia aos pobres, e nem fazer nada, nem o sentimentalismo em cima da dor deles. Mas a realidade é essa, é um carisma da igreja, é um carisma feito para mim, para você que está acompanhando em casa, é um pedido do Papa, né? Um pedido da Escritura, é o testemunho de Deus, eu trago Deus por nossa testemunha, é uma decisão diária por amor, tem que amar muito, e esse amor, porque senão vira um assistencialismo, né? Você concorda comigo? Exatamente. Qualquer pessoa pode ajudar uma pessoa que precisa, mas amar e fazer isso diariamente, sem esperar nada em troca, tem que brotar de um amor eucarístico. Essa vocação missionária nasce principalmente de um desejo de ver Jesus e de servir Jesus no outro. Exatamente. Essa palavra me tocou muito na imagem, na imagem do amar, do perdoar, do servir e do continuar. A palavra continuar toca muito o desejo de não desistir, o desejo de ir além. Essa talvez seja um dos grandes e maiores desafios da humanidade hoje, né, padre? Continuar, ser perseverante. Exatamente, amar. De onde nasce o amor, né? São Francisco de Assis disse que o amor não é amado.
né? Então esse amor é Jesus, né? Lembra que o Francisco falava assim, São Francisco? Quisera eu, ó homens, ter asas de águias para voar pelos altos das cordilheiras e gritar para vós: ó homens, amai sempre uns aos outros, mas nunca amam o amor. O amor não é amado. O amor não é amado. Então, o amor tem um nome, Jesus. Então, tudo isso brota a partir desse amor. O amor do qual me faz amar você, sem esperar nada de você, sem esperar nada em troca. Amar eucaristicamente, como Deus nos amou. Depois sofrer. O sofrer como, não como uma pena, porque o sofrer em Jesus, para Jesus e em Jesus e com Jesus, é um prêmio. Sim. Não é um masoquismo, mas um prêmio, é consequência de um amor. Então, sofrer por amor. Padre Pio de Pietrelcina dizia que quem começa a amar tem que estar preparado para sofrer. Faz parte dessa caminhada, né, Padre? E perdoar. Perdoar é próprio do cristão, é fruto de um amor também. Né? Eu perdoo porque Cristo me perdoou na cruz. Eu não merecia ser perdoado, mas eu precisava do perdão. E continuar. Continuar aquilo que nosso fundador falou e aquilo que a gente vive diariamente. Talvez esse que você, é onde eu quero chegar, onde você perguntou. Continuar porque Jesus caiu no Calvário por 3 vezes e por 3 vezes se levantou. E se levantou não é para a gente sentir dó, para a gente sentir pena, não tem nada disso, não tem nada a ver com isso. Ao contrário, é que é um amor de decisão, um amor sentido, não é um amor sentimento, é um amor sentido, amor de direção. O Senhor olhou, pensou em você, pensou em mim, pensou em você que está em casa, pegou a cruz e continuou, pegou a mirra e continuou, e isso dá o sentido do Natal. Isso dá sentido para a gente continuar também, quando a gente cai, quando a gente sente a fraqueza, não no coração, mas no corpo e na alma, a gente olha para Jesus e segue. E aí a gente continua, nesse momento tão bonito, a gente vai continuar aqui com o Padre Serginho, que vai rezar conosco, vai continuar refletindo conosco, nesse momento tão lindo. Vamos rezar mais um pouquinho, você que está em casa, faça desse momento o seu momento, continue nesse momento de oração, recebendo essa bênção maravilhosa desta palavra, que quer continuar conosco. Rezemos juntos com o Padre Serginho. Juntos no amor, o poder de Deus acompanha, então, por favor, né? O verbo de Deus se fez carne. E eu fiquei até emocionado, acredito que você também. E, ao mesmo tempo, a emoção nos dá um sentido também para o amor. Eu vou aprofundar um pouco sobre o amor eucarístico, até para que a nossa oração tenha um sentido. O Natal não é só um sentimentalismo, não se trata de um sentimentalismo, não é só isso. Como nós havíamos refletido, né? Tem que sair de si, né? Amar para valer, é amar eucaristicamente. Na Eucaristia, Deus nos ama, sem esperar nada em troca de nossa parte. Ama por amar. Amar eucaristicamente é amar por amar. É você dar uma rosa e ganhar em troca espinhos. Parece um absurdo. Aos olhos humanos, isso é um absurdo. O amor de Deus é um absurdo, né? Se torna um absurdo desde o sim de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem. E a partir disso, nós podemos entrar dentro da dinâmica daquilo que eu posso partilhar um pouco do meu coração e já entrar em oração com você, né? Amar. Amar o próximo como fruto de um amor eucarístico. Durante muitos anos da minha vida, eu participei do movimento, e que eu amo muito, que é a Renovação Carismática. E dentro da Renovação Carismática, sempre foi pregado o amor de Deus dentro do querigma, aqueles encontros de jovens, seminários de vida no Espírito. E realmente, é um amor que não pode só ficar no sentimento ou na teoria. O amor não pode ser uma coisa teórica, tem que amar para valer, né? Mas para amar para valer, precisa ter uma experiência profunda. Então, eu aprendi, e eu acredito que você também que está em casa, você que está nos acompanhando hoje de uma forma especial, percebe que o amor de Deus, ele nos leva até as últimas consequências. O amor de Deus nos leva, no meu caso, e o caso da comunidade eucarística Voz dos Pobres, nos leva às ruas, até a casa dos pobres. Tanto que, partilhando com vocês, só para vocês conhecerem um pouco mais aquilo que vocês viram também agora, nesse vídeo, é muito mais do que acolher dentro de casa, dentro das nossas casas. A gente prefere ir na casa do pobre. Por quê? Porque Jesus visitou também o nosso mundo. Visita
a nossa realidade, entrou na nossa história, né? O Verbo se faz carne e entra na nossa história. Talvez existem outros tipos de situações, talvez não, evidentemente, você que está com depressão, você que está aí, né, pensando já na sua casa, está chegando o Natal, está chegando a noite do Natal, e eu não tenho aqui minha mãe, não tenho meu pai, eu entendo, às vezes perdeu o filho, tantas situações acontecem em um ano na nossa vida, e às vezes você pode estar se perguntando, né, poxa vida, estou triste já, a noite de Natal para mim é um horror, não é uma noite feliz. É claro que é uma noite feliz. Saia do seu céu, saia da sua dor, né? Faça essa experiência hoje. Te convido a fazer essa experiência hoje, a amar o amor. Né? O amor nunca é amado, né? Então, deixar que o amor seja amado de verdade. Como? Percebendo que na noite do Natal, apesar de tudo, apesar de perdas, apesar de tantas coisas acontecerem no ano, perceber que existe alguém que precisa de você. Alguém que precisa ser amado por você. Alguém que perceber que aí do seu lado talvez tenha alguém que precise ser pastoreado também pelo seu coração. Então, por favor, juntos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, nesse momento, nos colocamos em vossa santíssima presença, na esperança de que o amor eucarístico, que é o amor que norteia a vida do cristão, atinja as pessoas que estão acompanhando em casa agora. O Natal não é um tempo de nostalgia e nem um dia nostálgico. Ao contrário, Senhor, é uma noite de alegria, porque é o dia em que nós celebramos o momento em que o Verbo se faz carne. Que o amor assume as características humanas, se manifesta na carne e nos justifica no Espírito. Por isso, Senhor, na noite de Natal, nós queremos sim ter acolher do nosso coração, né? Transformar o nosso coração na Belém do Altíssimo, na Belém de Deus, na Nazaré de Deus. Transformar nossa casa, transformar aquilo que ainda não está destronado em nós. Toda a falta de amor, toda a autopiedade, toda aquela autopiedade que muitas vezes é muito mais hipocrisia do que um amor sentido. Todo esse sentimentalismo que muitas vezes, Senhor, é muito mais sentimentalismo e apologia do que propriamente um amor que dá sentido, um amor que ame para valer. Senhor, ao contemplarmos a encarnação do Verbo, pelas mãos sacerdotais, na venturosa noite de Natal, nós vos pedimos a graça de amar. Sim, Senhor, amar de forma eucarística. Sim, naquela noite, Senhor, no Natal, nós queremos perceber que ali também, no teu altar, está a tua presença, a tua brancura de amor, a tua santidade naquela hóstia santa. Assim como os pastores te reconheceram naquela noite em Belém, assim como João Batista vibrou de alegria, mesmo sem ver, mas sentiu no ventre de Santa Isabel, também queremos vibrar nessa noite venturosa. Nós queremos também, Senhor, nessa noite venturosa, perceber que o teu amor sentido é o que nos leva a continuar até as últimas consequências. Sim, Senhor, amar de verdade, amar eucaristicamente, esse amor que nasce na cruz, o amor crucificado, desde a tua imagem pequenina do menino, com os braços abertos, em forma de cruz, abraçando a humanidade. Ali está a razão do nosso existir, Senhor. Nós vos pedimos agora que esse mesmo menino Deus, que também é um menino crescido, entre de forma crucificada, tem um nome, Jesus. Entre na nossa vida, Jesus. Entre no nosso coração, Jesus, para amar sem medo de perder. Se perder, Senhor, é fruto de um amor e de uma entrega. Perdoar, porque o perdão é necessário, não por méritos, mas por necessidade. E continuar, Senhor, porque desde o mistério da encarnação, desde
desde sempre, desde o princípio, sonhastes com essa noite venturosa e com o dia da tua mais sublime revelação. E ao participarmos da Santa Missa, no presépio da Santa Missa, no presépio do altar, te ver como os pastores viram na manjedoura e te reconheceram, como aquele centurião te reconheceu no alto da cruz, como a Santíssima Virgem sempre te reconheceu em toda a sua vida, em toda a sua história, como os discípulos também o reconheceram. Nós também queremos te reconhecer nas mãos sacerdotais, agora na Santa Missa, no Natal, e ali está o grande sentido. Ali o ostensório se tornará a palha, e ali, no meio daquela palha, naquele presépio, naquele holocausto de amor, no meio a tua pobreza sublime nos revela a maior riqueza. Agora um novo significado, Senhor, um novo significado ganha o Natal. Nós unimos o teu nascimento com um novo nascimento e eterno nascimento. Nós unimos o nosso coração ao teu coração. Então, Senhor, nesse dia tão especial, nesse programa Louvemos o Senhor, mais que especial, venha, Senhor, se fazer presente também em nós. Senhor, continuar, nem que para isso a nossa vida seja também um holocausto de amor. Ir ao encontro daquele que sofre, dentro de um hospital, dentro de uma casa, ou como nós fazemos, Senhor, numa calçada, jogado na rua, como se fosse um lixo. O Senhor está ali também. O Senhor está presente talvez na pessoa que nos acompanha e que está acompanhando esse momento de oração dentro da nossa casa. Talvez os mais necessitados desse amor. Talvez nem mereçam, Senhor, mas precisam. Nem merecíamos a encarnação, mas precisávamos. Então nessa noite venturosa, ó Deus vivo, Jesus, todo Deus, todo homem, Filho eterno de Deus Pai, que a tua carne e o teu sangue nesse Natal inaugure um novo tempo em nossa vida. Uma espera que é correspondida com uma chegada. Uma espera que é correspondida com um novo tempo. Que o Deus Todo-Poderoso agora possa te abençoar, te consagrar. E antes de eu dar essa bênção em especial, agora mais do que nunca, o Ângelus, mistério da encarnação. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, a fim de que, conhecendo pela embaixada do anjo a encarnação de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, sejamos, pelos merecimentos de sua paixão e morte na cruz, salvos pela glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, querido. Que alegria, Padre. Quero agradecer com todo carinho. Não sabe como nós, nesse especial de Natal, a gente recebeu essa palavra com muita alegria, com muita gratidão a Deus. E eu quero dizer assim, para quem está em casa e nos acompanha, se quiserem conhecer mais a comunidade, se quiserem participar, se quiserem conhecer através de uma obra efetiva, quiser ir lá na comunidade, como é que a gente faz para entrar em contato com a comunidade? É muito simples, né? Nós temos um site onde tem todas as informações, horários de formação, pastoral de rua, missas na Casa dos Acolhidos, que é www.vozdospobres.com, www.vozdospobres.com. E lá tem todas as informações, né, para as pessoas que se interessarem, quiserem conhecer melhor. Lembrando, né,
nós procuramos ir na casa do pobre. Então a gente vai na rua. Assim tem que ser, Padre. Depois assim de uma palavra como essa, tenho certeza que muita gente teve o seu coração profundamente tocado, não tenha dúvida. Amém, meu querido. Padre Serginho, sua bênção, obrigado. Gratidão, obrigado por tudo, querido. Bom, meu amigo, meu irmão, olha só que alegria. Nós continuamos nesse programa muito especial. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu tenho uma... Bom, eu sou suspeito para falar. Padre Eduardo Douglas, pois é, o nosso pai, o pai dessa obra, é ele que vai estar conosco no próximo bloco aqui do nosso especial. Não saia daí e a gente continua nessa festa linda, pedindo que o Senhor Jesus continue nascendo e nos permita continuar com Ele sempre. Papa Francisco, o homem que vive o Evangelho de Jesus Cristo. Homem que, a exemplo de Francisco de Assis, despoja-se daquilo que tem ou lhe oferecem em favor do próximo. Francisco, mas afinal, quem é o teu próximo? O teu próximo são todos aqueles que se aglomeram nos caminhos pelos quais passa. Aqueles para os quais você caminha ao encontro, fazendo-lhes um gesto de amor, trazendo alegria e esperança. O seu olhar e o seu sorriso trazem ao próximo a certeza do amor de Deus e resgatam o desejo da experiência desse amor. Papa Francisco, o homem que encurta as distâncias, que une o dividido, que incita a paz. O homem para o qual a prática do Evangelho se traduz à máxima de Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.